Salve, salve, aqui estamos, dia 26 de agosto, são 23 horas e 1 minuto. E eu já vou colocar aqui que vocês gostam que tenha o tema da live. Ops, espera lá. Fixar, tá aí. Boa noite, sejam bem-vindos, pessoal da última hora, né? Os operários da última hora do dia, 23 horas. Sejam todos bem-vindos. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Vou dar meus boas noites aqui. Cândida tá aqui. Letícia tá aqui. Quem mais? Cleusa, bem-vinda. José tá aqui. Tá bom assim? Helena está de aniversário. Eu falei que se ela estivesse online eu ia dar parabéns para ela aqui ao vivo. Então, olha, feliz aniversário, Helena. Muitos anos, muitas alegrias, muitas felicidades na sua vida, tá bom? Você sabe o quanto eu tenho carinho por você. Samantha, seja bem-vinda. Luiz, quem mais? Nildes, Estevão, pessoal chegando. Lucas, coraçõezinhos aqui, compartilhem a live, tá? Compartilhem a live, mandem para as pessoas aí que vocês conhecem, convidem elas para estarem presentes aqui, online, né? Para estarem online aqui na nossa live. Edu, bem-vindo. Ana, bem-vinda. Ana Ramalho. Patrick, Catarine. Olha aí, uma galera já. Compartilhem a live, tá? Coraçõezinhos e compartilhamentos. Tâmia, bem-vinda. Obrigado, Helena. Obrigado. Boa noite, boa noite. Narcisos em redenção. Ah, mas olha que chique a Letícia. Ela já é redimida. É Narcisa redimida já, mas que chique. Parabéns pra você, então. Né? Os outros são Narcisos em redenção. A Letícia já está redimida. Quem mais? Uma galera. Cadê a turma? Tá aí a Júlia perguntando. Cadê a turma? Pessoal do Telegram, ouviram o áudio de hoje? Tá? Mandei um áudio, achei legal ali a reflexão que deu para fazer a partir de uma pergunta da live de ontem, por sinal. Então, coitada da Letícia. Quem não ouviu, ouça lá o áudio, tá? Que eu mandei no grupo do Telegram. Simon tá aqui, seja bem-vindo. Valéria também. Todos bem-vindos. Padre Wesley tá aqui com a gente. Que bom, Padre, obrigado. Padre Wesley sempre aqui, ó, fiel. Me prestigiando, me sinto mesmo prestigiado aí com a presença do Padre. Não está no grupo do Telegram? É porque você é bobo, é só essa razão, tá vendo? Se você fosse lá na minha bio e visse o link que tá lá, você já estaria no grupo Telegram, estaria tendo acesso a conteúdos exclusivos, estaria vendo essas lives quantas vezes você quisesse, etc, etc. Mas aí, ó, tá marcando toca. Muito bom essa turma diária. Bem, vamos lá então? Maria Cristina, bem-vindo. O tema está fixado aqui, eu vou falar da aptidão natural, do pouco que ela vale, sem disciplina, sem ordem, sem exercício diário, tá? Então, vamos lá. Você sabe que eu gosto de abordar as coisas de maneira diferente, né? Não gosto de cair assim em lugar comum. Eu fiz isso com o tema da vocação ontem. Hoje eu vou tentar fazer também com esse tema da realização, né? Da realização pessoal através da disciplina e da ordem. Muito bem, então vamos lá. É comum, vou começar falando também como ontem, do que a gente costuma ouvir sobre o assunto. É comum, quando nós falamos de ordem, especialmente também em meios cristãos, nós associarmos então a virtude da ordem. E ao associarmos a virtude da ordem, nesses meios de formação cristã principalmente, imaginarmos que a virtude da ordem é uma coisa alcançada por caminhos muito parecidos para todas as pessoas, independente do tipo de pessoa que ela é, independente até da vocação que ela tenha. Como se a virtude da ordem fosse uma coisa que chegasse a todos nós
por uma espécie de rigor, rigidez em nossos horários, nossas atividades, a disposição das nossas energias, dos nossos exercícios, das coisas que fazemos, né? Então, seria alcançar a virtude da ordem, acordar todo dia no mesmo horário, todas as manhãs fazer tal coisa, ter alguns hábitos assim muito bem incrustados na alma humana, na alma do sujeito, na hora do almoço, a tarde ser dividida nisso, naquilo, ter horário para aquilo, horário para aquilo outro, etc. E me parece que é muito difícil, especialmente nesses... aviãozinho aqui para mandar para os contatos, obrigado. E me parece que nestes casos soa para as pessoas que a virtude da ordem seja alcançada, então, por uma espécie de repetição. Uma repetição dentro de uma perspectiva rígida e rigorosa sobre a vida, ou sobre os acontecimentos e atividades daquela vida. Então, falou em ordem, as pessoas dentro do meio cristão associam, por exemplo, a ordem monástica ao que acontecia e acontece, né, ainda nos mosteiros, né, ao regramento da vida monástica, por exemplo, marcada pelas horas, por exemplo, das orações que são feitas, né, pelas atividades que cada monge tem que desempenhar todo santo dia, faça chuva ou faça sol, pelo calendário litúrgico, obviamente, etc. Então, o que eu estou querendo dizer, não vou me delongar nessa introdução aqui, é que nós já sabemos, em alguma medida, nós já sabemos o que é você conquistar uma virtude da ordem, uma disciplina que é fruto da virtude da ordem. A virtude da ordem é maior do que a pura e simples disciplina. Aliás, a disciplina sem a virtude da ordem é possivelmente autoritarismo, neurose, ok? Se você não tem a virtude da ordem, que está acima da disciplina e do rigor, então a disciplina e o rigor podem ser pura e simplesmente rigidez espiritual, rigidez moral, pode levar a autoritarismo e etc. Mas eu estava dizendo que nós associamos a ordem e a disciplina e, portanto, a realização de coisas boas na vida através de uma produtividade que só é alcançada, produtividade aqui espiritual, né? Se pudermos falar de uma produtividade espiritual, produtividade pessoal, subjetiva, enfim, intelectual, a partir dessa imagem de ordem, certo? Uma imagem de ordem que é uma imagem, como eu estava dizendo, bastante hermética, bastante fechada e que depende muito de uma espécie de repetição, ok? Ainda que essa repetição não seja o fazer sempre igual, mas cumprir determinadas disposições do dia, cumprir horários, etc, etc. Então tá lá o sujeito, o jovenzinho, ele tá na idade de fazer faculdade, ele tem estágio ou trabalho e ele vai falar com o formador dele porque ele é muito indisciplinado, ele começa a ler um livro e não continua, ele começa, enfim, a assistir uma série e não termina, ele começa a estudar uma língua e não vai para frente, né? Já começou inglês 3 vezes, já começou uma arte marcial, já se inscreveu na academia e sempre para, etc. Tá lá aquela figura típica, bem típica aqui, a descrição que eu fiz agora, bem tipológica. E aí, olha aqui, ó, falo da virtude da ordem para bispos, padres, e demais profissionais, e claro, para mim mesmo, com certeza, pai. Para nós todos, isso aqui tudo é para nós todos, né? Então, daí o jovenzinho vai lá falar com o formador dele. Aí, né, o formador, uma pessoa mais experiente, ou mesmo o sacerdote, o pastor. E aí o que obviamente nessa situação o pastor, o sacerdote, o formador vai fazer? Falar, olha meu amigo, para você começar um livro e terminar, para você não desistir da academia, para você cumprir com os teus objetivos minimamente, você está precisando se disciplinar um pouco. Então vamos aqui, ó, vamos fazer um combinado, uma coisa mais fechada aqui, da qual você não possa fugir muito, porque senão você não vai realizar nada na sua vida. Senão você não vai cumprir nenhum objetivo, não vai chegar a lugar algum com a sua existência com tanta inconstância,
com tanto apetite que vem e vai. Isso é o natural do jovem, ser movido pelos apetites mais urgentes e não pelas necessidades da alma, né? Mas sim pelas urgências da alma. Então, o natural que esse pastor e esse formador faria era sentar um jovenzinho desse e falar: não acorde tarde, tem um horário para acordar, faça as tuas orações, depois faça aquilo outro, separe todo dia 30 minutos para a leitura, depois faça aquilo, e vai determinando isso com o jovenzinho. Isso faz bem para o jovem? Faz, porque a gente tinha um jovem indisciplinado, a gente tinha um jovem que não conseguia realizar nada, que não conseguia ir até o fim de nada. E que, portanto, se ele continuasse nessa toada, se ele chegasse à vida adulta com esses vícios na alma, ele seria um daqueles adultos que, enfim, não realiza, não concretiza nada de valor, nada de importante na vida dele. Então, sim, eu estaria de acordo com o formador que fizesse isso com um jovenzinho. Mas o que eu estava dizendo é, essa concepção de ordem, essa perspectiva da virtude da ordem, da disciplina inerente a ela, que me permite de fato fazer algo com as inclinações pessoais que eu tenho, com os talentos que eu tenho, com as minhas motivações pessoais, nós conhecemos essa acepção. Todo mundo sabe aqui. Eu me lembro de estar na escola, estar lá na 5ª série, na 6ª série, e todo começo de ano os meus professores, né, os da primeira semana de aula, fazerem lá um quadro de atividades conosco, entregarem uma folha que tinha lá a divisão dos dias com horários, fazer a gente preencher, coloquem aí, né, que horário que vocês vão estudar, coloquem aí que horário que vocês vão brincar, que horário que vocês vão ficar com a família. E eu me lembro de, durante alguns anos, principalmente no meu ensino fundamental, nós preenchermos esse quadro de organização diária para que a gente desse conta, e a gente criança, enfim, descumpria a maior parte, cumpria por um tempo, etc. Mas aquilo, pelo menos, transmitia para nós, olha, tem aqui um modelo do que você pode fazer, tem aqui um modelo, né, de alcance aí dos teus objetivos, e aqui a escola todo ano repetindo isso daí para você. Então, tudo isso daí, de verdade, e acreditando e confiando na inteligência de vocês e na minha, a gente sabe, meu Deus do céu. Quem é que não sabe que para indisciplina, para falta de realização, para inconstância pessoal, um pouquinho de rotina, um pouquinho de horário, de sistematização, não vai ajudar a realizar alguma coisa. Todo mundo sabe disso. Você não pode ficar de sacanagem com você mesmo, ou você ser cínico a ponto de dizer: eu não sei o que fazer com a minha inconstância, eu não sei o que fazer com a minha infidelidade aos meus próprios projetos, às minhas próprias ideias, às minhas próprias motivações, porque eu começo e paro, eu nunca termino, eu nunca concretizo uma ideia, eu nunca vou até o fim. Não seja cínico, não sejamos cínicos, todo mundo sabe que basta um pouco de disciplina, que algumas coisas vão rolar para você, algumas coisas vão acontecer. Se você, por exemplo, estou sem tempo de estudar, eu começo a ler um livro e paro, eu não vou até o final, mas eu queria estudar um pouco mais, queria ter a virtude da estudiosidade, que é uma outra virtude também, muito próxima da virtude da ordem. Então tá, faz de conta que você não sabe que se você acordar uma hora antes e a primeira coisa do seu dia, dedicar um tempo ali, meia hora, 40 minutos para leitura, fazer alguma coisa por escrito, escrever um pouquinho, faz de conta que você não sabe que isso te faria bem. É óbvio que você sabe. Vamos parar de cinismo, vamos parar de hipocrisia, cada um de nós aqui, e nós sabemos. Ou seja, o ponto primeiro dessa live de hoje é: eu não vou ficar explicando aquilo que todo mundo, basta não ser um cínico total, todo mundo sabe. O sujeito mais inconstante que está aqui me ouvindo, o sujeito mais infiel às próprias ideias e aos próprios compromissos e às próprias obrigações, sabe que se ele tivesse uma rotina mais hermética, se ele fosse um pouco mais rígido com ele mesmo, ele realizaria um mínimo de coisas. Um mínimo. Se você estudar meia hora de espanhol por dia e você não admitir para si mesmo ir dormir sem ter estudado 30 minutos de língua espanhola por dia, em 3 ou 4 meses você estará se comunicando em espanhol. Vai dizer que você não sabe disso. Entende? Então esse era o primeiro ponto da live.
Não é disso que eu quero tratar. Tudo isso daqui foi para dizer, isso tudo é verdade, isso tudo ajuda mesmo, isso tudo funciona, especialmente com as almas mais desordenadas, com as almas mais juvenis, com as almas mais românticas, com as almas mais escravas. O que eu quero dizer com almas escravas? Aquelas almas que precisam de um tipo de direção, de um tipo de controle para que elas produzam alguma coisa, para que elas façam algo que preste com a própria vida. Ok, deixa eu pegar o Gatorade. Que é a única coisa que estava perto de mim aqui. Eu não tô com diarreia nem nada, tá? Eu não tô doente. Eu só vou tomando o Gatorade porque é o que tinha na geladeira aqui que os meus filhos gostam. Então, vamos lá. Que ordem, então? De que ordem eu quero falar? De que disciplina eu quero falar, senão desta? Porque me parece só haver esta, Tiago. Só essa mais rígida, só essa mais sistemática para fazer a gente se enquadrar na vida e realizar alguma coisa. Existe outra? Claro que existe. Claro que existe. Mas aqueles com almas de escravo têm muita dificuldade de reconhecer. Almas de escravo, Tiago, do que você está falando? Estou falando de Aristóteles. Aristóteles diz que há pessoas, e uma grande parte das pessoas, que têm alma de escravo. Ou seja, precisam ser alterdirigidas. Alterdirigidas. Entende? Ou seja, elas são dirigidas desde fora. Elas são dirigidas por outro. Elas são dirigidas por uma ideia, por uma instituição, por um formador, por um superior, alterdirigidas. Se você abandona ela para ela mesma, ela com ela mesma, ela vai fazer abobrinha, ela vai enfiar os pés pelas mãos, porque diz Aristóteles, existem pessoas com almas de escravo. Precisam ser ajudadas, precisam ser conduzidas. Mas eu estou dizendo que há uma acepção da ordem, que talvez seja mais íntima, talvez seja mais pessoal, talvez seja menos canônica, mas que essa acepção da virtude da ordem interior, que vai me ajudar a realizar algo na minha vida, a saber coisas, a concretizar algo da minha vocação. Esta acepção me parece fundamental de ser recuperada hoje. E para falar desta acepção, eu vou usar um exemplo real de um artista, um sujeito chamado Honoré de Balzac. Você já deve ter ouvido falar dele. Se não ouviu, é mais uma coisa para você se mortificar aí da sua falta de cultura, da sua ignorância, etc. e tal. Então, Honoré de Balzac, escritor francês, século XIX, escreveu lá a Comédia da Vida Humana, que é uma coletânea de romances. Tem ali 95 romances. Só isso. 95 romances. Então ele tem ali basicamente uma fotografia da França, né? Ele escreve os personagens dele, as tramas, as histórias dos livros dele. Alguns dos mais famosos são O Pai Goriot, Eugène Grandet, Ilusões Perdidas, etc. Algumas das mais, então, importantes ali, histórias e romances da França, servem ali, no cômputo geral aí dessa Comédia da Vida Humana, para dar um retrato da França do século XIX, tá? Muito bem, por que eu estou falando, por que eu vou usar o Balzac para falar desse sentido de ordem pessoal e íntimo, tá? Porque é o seguinte, existem vários tipos de escritores, assim como existem vários tipos de médicos, vários tipos de engenheiros, vários tipos de donas de casa, vários tipos de professores, ok? Depende da personalidade, depende da cultura do sujeito, depende do que ele faz, depende de como ele faz, ok. Se nós tivermos assim muitos escritores com uma verve assim mais fleumática, uma personalidade mais mais centrada, não autocentrada, mais centrada, um sujeito mais assim tranquilo, etc. Mesmo assim fleumático, né? Nós tivemos outros escritores mais, enfim, inflamados, mais coléricos, e o Balzac é um deles. É um sujeito extremamente colérico, extremamente inflamado, extremamente afetado pelas circunstâncias sociais e familiares dele. Inclusive isso é motivo de muitos dos textos e romances dele. Enfim, as coisas que aconteciam no entorno dele. Muito bem. Você sabe qual era a forma de Balzac de escrever? Você sabe qual que era a dinâmica da escrita de Balzac? Eu vou contar para vocês. Por um sujeito que morreu com 50 anos de idade,
49 ou 50, ter escrito 95 romances, fora os que ele tinha escrito antes de começar a Comédia da Vida Humana, que ele escreveu, que não eram muito bons, que enfim, não eram dignas de entrar na Comédia da Vida Humana, junto na coletânea. Então você põe mais alguns ali na conta, fora os textos e tudo mais, e ter morrido com 49, 50 anos, você concorda comigo que a produção dele, que a escrita, o trabalho dele, não era pela manhã, 2 horas ao dia, e depois à tarde, mais 1 hora. Você entende isso? Senão é humanamente impossível o sujeito escrever 95 romances, morrendo aos 49 anos, escrevendo 1 horinha pela manhã, 1 horinha pela tarde, né? Diversificando as atividades, diversificando o gasto de energia, distribuindo melhor as coisas no dia a dia dele. Vocês acham que Balzac fazia isso? Vocês acham que Balzac, aspas, tinha a virtude da ordem, como nós estamos acostumados a tratar da virtude da ordem, de maneira mais regimental, sistemática, horários fechados, uma disciplina grande em relação às atividades no dia a dia? Claro que não. Claro que não. Balzac não fez isso. Balzac, quando começava a escrever um romance, às vezes passava 72 horas escrevendo, sem dormir. É, isso mesmo. 70. Mas como é que ele conseguia, Thiago? Movido a café. Café, café, café. O sujeito era viciadão em café. E ia tomando café, ia tomando café, ia tomando café, e não fazia outra coisa da vida dele naqueles dias a não ser escrever. Então, naqueles dias, muito provavelmente, ele não tomava banho. Naqueles dias, muito provavelmente, ele não se deitava com uma das suas mulheres, porque, né, teve algumas amantes ao longo da vida. Naqueles 3, 4 dias, ele não encontrava-se com a alta sociedade francesa, que ele adorava, por sinal, ele adorava estar nos banquetes, nos bailes, mas ele provavelmente não ia naqueles 3 dias. Enfim, ele não fazia sequer, aliás, ele mal comia, né? Ele não fazia outra coisa, mesmo a não ser escrever. Aí, passado 72 horas, ele provavelmente, né, era rendido ao cansaço, dormia um pouco, acordava e vai lá, mais 24 horas, mais 48 horas, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Você pode olhar de fora com aquela tua compreensão da ordem, aquela, lembra? Aquela mais fechadinha, a disciplina entendida daquela maneira, mais tradicional. Você olha então para o Balzac e você fala o quê? Meu Deus, que louco. Meu Deus, que louco. Entende? Que sujeito é esse, meu Deus do céu? Ficar 3 dias sem dormir, só escrever, escrever, e as outras coisas, e as outras atividades da vida dele, e, né, os outros pratos que tem que continuar girando, mesmo você lá escrevendo. Meu Deus do céu, né? O cara completamente desordenado, um sujeito completamente indisciplinado, né? Que daí, terminado o romance, ficava dias e semanas sem escrever nada, entende? Porque, né, a coisa tinha que assentar, tinha que terminar de sair totalmente dele para ele entrar num outro projeto, num outro romance, e daí entrar naquele looping. Você olha de fora Balzac e você fala, meu Deus do céu, entende? O que é isso? Que cara louco. Mas é aí que tá, e esse é o X da live de hoje. Balzac, a gente entenda, a gente não entenda, a gente concorde, a gente não concorde, a gente gosta, a gente não goste. Balzac seguia uma ordem íntima. Tá? Ele era um escritor, ele era um artista e ele tinha um projeto a ser realizado, que era o projeto dos 95 romances da Comédia da Vida Humana. Ele não podia dormir 8 horas por dia. Ele não podia ter aquele tipo de regramento que nós tentaríamos incutir na mente lá do jovenzinho indisciplinado, lembram? Não. Balzac era um homem maduro, Balzac sabia o que estava fazendo, Balzac sabia o que ele estava sacrificando, sabia o preço do que ele estava fazendo e sabia onde ele queria chegar. Balzac tem uma biografia feliz neste sentido, admirável em modelar nesse sentido, porque Balzac foi a termo naquilo que ele empreendeu, naquilo que ele projetou, naquilo que ele sonhou.
E esse chegar a termo foi ser fiel, responder com toda a personalidade dele, com todo o temperamento colérico dele, com toda aquela maneira dele de fazer as coisas de forma intensa e apaixonada. Ele respondeu pessoalmente a uma ordem íntima que ele, inclusive, foi compondo ao longo da vida para ser possível, para tornar possível a escrita de 95 romances. Você que está olhando uma história dessa e pensando, meu Deus, que loucura, para você isto de fato seria loucura, possivelmente. Tá entendendo? Porque eu estou falando aqui de um tipo de ordenamento dos nossos apetites, das nossas inclinações, das nossas predisposições, que segue uma lei íntima. Uma lei íntima. E se ela é uma lei íntima, que portanto tem a sua inteligibilidade, a depender do sujeito, algo inscrito no coração dele para a realização de uma vocação pessoal, ela não vai servir da mesma maneira, igualzinha, tal como aquele outro sentido de ordem para outras pessoas. Se um aluno meu hoje, um pai de família, etc e tal, vem dizer para mim, Thiago, eu vou ficar fazendo uma coisa aqui por 72 horas seguidas e não vou nem cuidar dos meus filhos, nem dar atenção para minha mulher, porque olha, eu sou um vocacionado, vou ficar 72 horas aqui só fazendo uma coisa. Eu vou falar, não, chama o pessoal do manicômio que nós vamos te internar. Você não é isso daí. Tá entendendo? Isto que funcionou para Balzac, e aspas não funcionou, porque isso é muito delicado e complexo, mas isso que tinha sentido na trajetória dele e que de fato produzia algo de valor e a prova de que estava tudo funcionando como devia funcionar é a obra de Balzac. Você pode achar uma loucura mesmo a dinâmica da vida dele, mas pare para pensar o seguinte, olhe para os efeitos da vida dele. Quais são os efeitos da vida de Balzac? Aquela obra chamada Comédia da Vida Humana, que é um dos maiores monumentos da inteligência e da sensibilidade humana de toda a história. De toda a história. Você vai fazer listas dos maiores escritores de todos os tempos, olha, dificilmente Balzac vai ficar de fora. Dificilmente. Não só dos maiores escritores da França. Não, os maiores escritores de sempre, como dizem em Portugal. Os maiores escritores de sempre. Balzac estará lá. E de fato, como bem diz aqui a Paula, pelos frutos conhecereis, não é? Eu olho para o fruto da vida de Balzac, que é aquela obra mesmo genuína, admirável, sensível, talentosa, e eu vejo, caramba, valeu a pena todo aquele sacrifício. Valeu a pena ter mortificado dentro de si tantas outras coisas, tantos outros apetites, porque nós estamos falando de vida real, não estamos falando de vida ideal, não estamos falando de vida ideal, estamos falando de vida real, de vida concreta. Essas lives, o meu trabalho, são sobre vidas reais. Balzac não é um personagem, Balzac foi um homem real, de carne e osso. E na concretude da vida dele, muitas coisas foram sacrificadas. Muitas coisas ficaram por fazer. Muitas coisas não foram felizes na história de Balzac. Mas o sacrifício feito por ele, consciente, tenho certeza, porque ele não era um idiota, ele sabia o que ele estava fazendo. Se ele fosse um idiota, ele não escreveria o que ele escreveu. Aqueles sacrifícios foram em nome de um outro amor, de um grande amor, que era a escrita, que era a obra de arte que ele queria deixar. Entende? Se ele está à altura de Shakespeare, são coisas diferentes. Shakespeare é considerado pelos maiores críticos literários o maior de todos os tempos, né? A espinha dorsal da literatura do Ocidente. Então, assim, eu não faria essa comparação, né? Mesmo porque Shakespeare escrevia teatro e poesia e Balzac escrevia romance. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que o exemplo seja o de um artista, tá? Eu estou indo assim mesmo na outra ponta para tornar patente para você a seguinte ideia, que dentro da semana do porquê não me ensinaram isso na escola faz todo sentido. Depois a gente ter falado de sistema educacional, depois a gente ter falado de vocação, faz todo sentido falar isso aqui agora, hoje. É o seguinte, você precisa, sabendo qual é o mandamento da vida para você, sabendo qual é o imperativo a que você deve obedecer na sua vida, que é a sua vocação, você tem que encontrar
uma lei íntima de realização desse mandamento. Este é o sumo da live de hoje. Eu e você podemos até nos inspirarmos nos regramentos e sistemas fora de nós. Podemos até buscar ajuda, podemos até nos disciplinarmos para tentar promover dentro de nós, criar alguns gatilhos para a conquista de alguns bens e virtudes dentro de nós, de alguns hábitos talvez que a gente não tenha, por exemplo. Então digamos que eu tenho vocação para escritor e eu ainda não adquiri o hábito saudável para todo escritor de escrever todo santo dia. Então para mim sim, seria bom eu ter a disciplina, por exemplo, de dizer lá, colocar na minha agenda, no meu celular, que todo dia, 10 horas da manhã, eu vou escrever pelo menos 45 minutos. Entende? Vou ficar escrevendo. Claro, isso me ajudaria a pôr algum gatilho aqui dentro de mim. Mas não quer dizer que eu deva ficar atrelado a isso o resto da vida. A maturidade deveria ser também para dispensar certos rigores, melhor dizer assim, dispensar certos rigores para, através de um encontro íntimo, de uma resposta íntima para esse mandamento, para essa vocação, haver a realização. Uma realização que corresponde à minha personalidade, corresponde ao meu jeito de ser, corresponde à minha forma de ver o mundo. Entende? A gente precisa de mais disciplina e rigor quanto mais escravo a gente é de certas coisas. E à medida em que a gente vai se libertando de certos vícios, de certas más disposições, de certas preguiças, ilusões, etc. e tal, a gente vai precisando menos daquela disciplina formalmente falando e vai encontrando uma disciplina própria. E vai encontrando uma forma própria de realizar as nossas disposições, as nossas inclinações. Entende? Olha, que está aqui a Renata Machado. Essa é a liberdade que vejo no pós-alcance de disciplina. Sim, Renata. Eu estou falando dessa ordem e dessa disciplina que é calibrada interiormente. Que ela também fala da tua voz, entende? Do que vai no teu coração. Ela também carrega a tua identidade, a tua disciplina. Depois de você ter percebido isso, olha, eu tenho que vencer esse vício, vencer aquele, então para isso eu vou ter que seguir um horário mais rígido em relação a tal coisa, vou ter que me organizar assim, assado. Depois que você percebeu isso, você viu isso a teu próprio respeito e você conseguiu disparar uns gatilhos dentro de você para não mais ser passivo diante de certos erros, tá? O que você vai fazer? Você vai conseguir dar uma forma, uma expressão pessoal para a tua disciplina. Assim como artistas que escreviam por 6 horas seguidas, outros artistas escreviam por 1 hora pela manhã ou por 1 hora ao final do dia. Assim como artistas que escreviam assim a fio de domingo a domingo até terminar um romance, outros artistas escreviam durante a semana, fim de semana, descansava a cabeça para poder continuar pensando no romance. Tá entendendo? Assim como um médico, um engenheiro, um pai de família vai encontrar, levando em consideração as suas inclinações pessoais, levando em consideração a sua personalidade, levando em consideração toda a circunstância da sua vida, ele vai, e isso é a maturidade, isso é a sabedoria da maturidade, encontrar uma maneira de expressar pessoal e individualmente a ordem, a disciplina e a consequente realização da vida. Entende? Que bom, Edu, que bom que isso faz sentido para você. Eu espero que isso faça sentido para todo mundo, porque você não pode querer ficar até o final da vida dependendo de despertador. Tá entendendo? Você não pode ficar até o final da vida dependendo de lembrete do celular. Você não pode ficar até o final da vida dependendo de coisinha colada na geladeira. Isto serve para, olha, te dar uma aprumada, sabe uma aprumada? Porque você está muito flácido animicamente. Muito flácido animicamente. Você está muito perdido, você está muito indisciplinado. Então você vai lá e cola coisa na geladeira, você põe lembrete na agenda, você faz isso, você faz aquilo, entendeu? Você diz para si mesmo, não adianta que eu não vou dormir sem fazer tal coisa. Eu não aceito dormir sem ter cumprido com tal coisa. Ok, você vai fazer isso por um tempo. Só que se você ficar dependente disso
para realizar aquelas coisas relacionadas, você continua sendo um escravo. Você continua sendo, entende? Continua tendo alma de escravo. E aí, qual que é o valor disso? Olha, não quer dizer que não tenha valor essas tuas realizações que dependem dessa escravidão. Mas quer dizer que, de fato, elas não são livres. Quando eu falo, principalmente daqueles que têm vocação intelectual e artística, puxa vida, o elemento da liberdade é primordial. Senão você vai repetir os outros. Senão você vai ser mais um. Entende? Você vai ser mais um. Olha, estou eu aqui, Thiago Amorim, fazendo live às 23 horas, todo santo dia. E nessa semana de domingo a domingo. Por quê? Porque eu posso, porque eu gosto, porque eu penso melhor à noite. Eu não penso... aliás, eu penso bem de manhã para escrever, não para dar aula. À tarde, eu abomino à tarde, eu abomino. Todas as coisas chatas da minha vida eu ponho à tarde, porque eu abomino mesmo o período da tarde. E eu gosto da noite. Eu sempre adorei a noite. Sempre adorei a noite. Então assim, estou eu aqui fazendo a coisa do jeito que eu gosto, como eu gosto, às 23 horas. E olha, faria meia-noite também. Por quê? Porque é assim que eu vou me expressar, entende? A minha disciplina está ligada a isso. E olha, eu estou aqui nesse ponto da minha vida com 37 anos, tenho 2 filhos, né? Tenho uma ex-mulher, tenho noiva agora, vou me casar daqui a um tempo. E eu estou aqui o seguinte, estou fazendo todos os pratos girarem. De fato, hoje eu posso dizer com a consciência tranquila que todos os pratos da minha vida estão girando. Não quer dizer que minha vida está maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Não quer dizer que eu não tenha problemas, não quer dizer que eu não tenha vícios. Mas estou dizendo assim, os pratos estão girando. Eu estou dando conta dessas coisas porque, olha, eu encontrei uma forma íntima de responder a isso. Uma forma íntima, entende? Encontrei uma expressão pessoal para a vida intelectual, que afinal eu me identifico como intelectual, para a vida como escritor. Então eu não sou aquele que escreve toda hora, eu não sou aquele que escreve longos textos, eu gosto de escrever por hora, eu gosto de escrever contos, os meus contos são mais curtos, eu não escrevo todo santo dia, eu ainda acho que eu vou escrever todo santo dia, eu estou encontrando uma forma de fazer isso que é minha, que eu não quero copiar de ninguém, porque eu quero que esta ordem, essa disciplina sejam de fato expressões da minha pessoalidade. Entende? Tá aqui, deixa eu ver o que a Renata falou. Expressão pessoal para disciplina, efeito ou resultado da ordem na minha vida. Isso tem sentido o que você falou. Expressão pessoal para disciplina, efeito ou resultado da ordem na minha vida. A virtude da ordem tem que ser personalizada, Renata. Personalizada. Senão, ela é apenas camisa de força. Senão ela é apenas assim, moldura para tentar te centrar. Sabe aquela coisa assim, ó, não pode sair dessa linha. Igual quando eu fiz karatê quando era pequeno, e o professor botava umas linhas no chão assim, fechava ou um círculo ou um quadrado, ele fazia as linhas e a gente tinha que lutar ali dentro e não podia sair daquela linha. Então, enquanto a virtude, enquanto a ordem e a disciplina funcionarem como a linha depois da qual você não pode pisar, que você não pode pisar fora, que você não pode atravessar, você ainda está encarando a coisa com alma de escravo, porque você precisa da linha. Estão entendendo o meu ponto? Agora, a hora que você não precisar mais da linha, porque o teu percurso no espaço, o teu percurso na existência está muito consciente e você sabe muito bem o que você está fazendo e onde isso vai acabar, o que você quer com tudo isso, onde você vai chegar com a tua caminhada para a esquerda, a tua caminhada para a direita, a tua caminhada para cima, a tua caminhada para baixo, pronto, você é livre. Entende? Você é livre. E aí sim vale a pena falar dessas coisas. Aí vale a pena mesmo falar de admissão de vocação, aí vale a pena mesmo falar de vida intelectual, aí vale a pena mesmo falar de qualquer outro tipo de posicionamento, de lugar que a gente ocupe na vida, que a gente ocupe na sociedade, que a gente ocupe na igreja, perante nós mesmos, nossa vida espiritual, perante Deus. Cada lugar desse deve ser ocupado livremente. Livremente. O estudo que é bom é o estudo que me faz mais livre, que me faz dar uma resposta mais pessoal para aquilo. A religião mais perfeita é aquela que me faz um homem mais livre, que eu posso expressar a minha maneira, essa espiritualidade. Veja que não é dizer que cada um tem a sua verdade, não é falar a favor de relativismo, não.
é você dizer que uma mesma verdade se expressa também de maneiras diferentes. Porque uma verdade é rica em expressões. Não fosse assim, não teríamos São Francisco e São Tomás de Aquino, dois sujeitos completamente diferentes, com carismas bem diferentes, e ambos amantes da verdade, da Santa Igreja e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Você vai dizer que faltou virtude da ordem para São Francisco ou que faltou para São Tomás? Que faltou alguma coisa para um dos dois? E cada um à sua maneira deu uma expressão para a verdade que amava. É essa a ideia. Aliás, tudo que eu tenho feito aqui, não só essa semana, todo o meu trabalho, dentro e fora do Instagram, nos meus cursos, nas minhas aulas, é o seguinte: nós precisamos pessoalizar cada uma das verdades que encontramos, cada um dos conhecimentos que almejamos. Nós temos que pessoalizar tudo isso. Nós temos que fazer tudo isso nosso. Não te ensinaram isso na escola. É verdade. Lá trataram você como jumento. Lá botaram em você cabresto. E você teve que responder como um cão de Pavlov a tudo que lhe era dado. Olha, dado tal causa, tem que ter tal resposta, tal consequência. Você foi doutrinado na escola. E eu não estou nem falando de doutrinação política. Estou falando mesmo de fizeram você de besta. Entendeu? Fizeram você de besta. Fizeram você responder de uma mesma maneira a cada uma das coisas. Entendeu? Você e teu colega totalmente diferente de você, que estava com uma roupa igual à tua, que se chama uniforme, e que tiveram que uniformalmente responder as coisas. E eu estou dizendo aqui, ó, isso não é educação. Isso não é educação. E isso não é ser maduro, isso não é ser sábio na condução da própria vida. Se precisamos sim de uma ajuda inicial, botar lá na geladeira a organização das atividades do dia, nós não podemos ficar dependentes dela. E se eu sou um artista, ou se eu sou um pai de família, ou se eu sou ambas as coisas, ou se eu sou um engenheiro, ou se eu sou um dentista, ou se eu sou um advogado, ou se eu sou um profissional liberal, se eu sou um assalariado, não interessa. Eu preciso, e é isso viver de forma madura e de forma mesmo admirável, é fazer a vida humana valer a pena. Eu preciso responder pessoalmente, dar ao mundo o meu sentido de ordem, dar ao mundo a expressão com a minha vida do meu sentido íntimo de ordem, porque ninguém pode fazer aquilo no meu lugar, porque ninguém pode testemunhar a vida desde o meu lugar. É isso que Ortega y Gasset chamava de perspectivismo. Não é que a verdade tenha vertentes, quer dizer que a verdade é vista de pontos diferentes. A mesma verdade é vista de pontos diferentes. Eu, Tiago, como intelectual, professor e escritor, estou vendo a verdade deste ponto. E aquele outro professor, aquele outro formador que está falando uma coisa que não contradiz a minha, mas ele fala diferente, está vendo a mesma verdade de outro lugar. E essa é a maravilha da coisa. Esta é a maravilha da vida. Então, se é possível fazer isso em relação a qualquer verdade, meu amigo, a virtude da ordem também é personificada. A disciplina também responde, obedece a uma lei íntima. Volto aqui a citar Santo Agostinho. A verdade mora no interior do homem. Tá bem? É isso para hoje. É isso que eu queria dizer para vocês. Larguem mão de ser tão dependentes de regramento externo e façam o favor de depender o mínimo possível disso, o mínimo necessário para vocês encontrarem a ordem íntima que mora no interior de cada um de vocês. Tá? Obrigado. A live vai ficar salva só para quem é do grupo do Telegram, vocês já sabem disso. E se você não é do grupo Telegram, enfim, você é um bobão. E você vai lá depois no link da bio aqui no Instagram e entra no bendito grupo do Telegram. Tragam mais pessoas para esse grupo, aliás. Tragam mais gente para essa live. Amanhã, às 23 horas, estaremos aqui de novo. Tá bom? Conto com vocês. Abração. Tchau, tchau. Obrigado pelos elogios aí.